Tudo bem, pessoal? Vamos hoje a mais uma aula de certificação Linux, preparando aí para a prova LPIC 1 e fazendo aí a leitura da apostila que é cedida pelo Instituto Linux. A apostila é essa, versão 5.0 em português. Hoje nós vamos trabalhar a questão das partições no Linux e o comando monte. Nós vamos trabalhar o ponto 102.1 e o peso dessa parte da prova é 2, com duas questões. Então, começando aqui, nós vamos tentar entender aí a relação que existe a questão de discos, partições, volumes e sistemas de arquivos. E antes de um disco poder ser usado por um computador, ele precisa ser particionado. Todo mundo sabe disso. As partições elas podem ser das diversas formas. Elas podem ser por diretórios, separando o TMP, o /var, o /home, separando aí o /home dos usuários em relação ao sistema operacional, o /boot, que é sempre uma partição à parte. Então, a forma como vai ser feito aí esse dimensionamento das partes e as divisões fica aí a critério de cada um, é claro, mas isso são formas diferentes aí de fazer essas partições. As partições elas podem ser realizadas das mais diversas formas. Pode ser feita uma única partição com todos os diretórios, ou podem ser feitas várias partições com vários diretórios. A gente sabe, por exemplo, que as partições podem ser o /root, /home, pode ser uma partição dividida aqui para swap, pode ser uma outra partição para o FI, para o /boot FI. Isso depende da necessidade de cada um. Porque a gente sabe que dentro do MBR existe uma limitação em relação às partições, o número de partições, e para entre 3 ou 4 no máximo, ficando aí a partição estendida, a possibilidade de realizar ali um aumento desse número a partir de partições que podem ser feitas na parte estendida. Mas isso é matéria de outra aula, né? As informações sobre essas partições são colocadas em uma tabela de partições. Dentro de cada partição existe um sistema de arquivos. Os sistemas de arquivos, ele descreve a maneira como as informações estão de fato armazenadas no disco e o modo como os diretórios são organizados, qual a relação entre eles e onde estão os dados para cada arquivo. As partições elas não podem abranger vários discos, porém, usando o gerenciador de volumes lógicos, elas podem aí de alguma forma abstrair-se aí daquele espaço físico do disco e ter aí um espaço bem maior, às vezes entre mais de um disco, ou 2 ou 3, dependendo da necessidade de cada um. Então é possível combinar várias partições, mesmo entre discos diferentes, quando se usa aí o LVM. Bom, na realidade, LVM é o chamado Volume Manager, Logic Volume Manager. No Linux é uma camada de abstração que oferece gerenciamento flexível de armazenamento, permitindo agrupar discos em grupos de volumes e criar volumes lógicos. Então o que nós temos aqui são grupos de volumes que vão de alguma forma agrupar aqui essas diferentes partições e possibilitar que sejam criados aí novos volumes lógicos para que sejam colocados dados aqui dentro a partir desses novos volumes lógicos, né, aqui com root, com home, com var. Então aqui está a questão, né, do LVM. Então, para a gente ter uma visão geral do LVM, o LVM são volumes lógicos que vão abstrair aí as limitações dos dispositivos físicos e permitir trabalhar com pools de espaço em discos que podem ser combinados ou distribuídos
de maneira muito mais flexível do que as partições tradicionais. O LVM é útil em situações em que é necessário adicionar mais espaço a uma partição sem precisar migrar os dados para um dispositivo maior. Então, os volumes lógicos ele abstraem essas limitações do que a gente chamaria as limitações de espaço físico. Ele pode unir aí 2, 3 diferentes HDs, né, ou então diretórios diferentes dentro de um só volume, né, de um grupo, aí, de um volume group, e depois criar um volume lógico em cima disso. Então eles permitem trabalhar com esses pools de espaço em discos que podem ser combinados ou distribuídos de maneira muito mais flexíveis do que as partições tradicionais. Então o LVM ele é útil em situações em que é necessário adicionar mais espaço a uma partição sem precisar migrar os dados para um dispositivo maior. Então a gente vê aqui um exemplo do LVM, onde nós temos vários HDs, e entre esses HDs eles vão formar um volume group, e desse volume group vai ser criado aí um volume lógico, vários volumes lógicos, ou seja, né, com várias partições diferentes em cima desses vários HDs. Nesse exemplo aqui seria um sistema só, né, com uma partição, 3 partições lógicas em cima de 3 HDs diferentes sobre um volume group. Bom, o LVM a gente vai aprofundar um pouco mais em outras aulas. Nessa aula praticamente é essa introdução aí a respeito de LVM. Agora nós vamos ver pontos de montagem. Pontos de montagem na realidade são a possibilidade que a gente tem de montar aí arquivos, vinculando esses arquivos a um ponto específico da árvore de diretórios do sistema chamado pontos de montagem. Então, quando se monta um conteúdo sistema de arquivos, possibilita que esses conteúdos sejam montados dentro da árvore. Então, você pode imaginar que uma partição com os dados pessoais de um usuário, por exemplo, um diretório, pode ser montado dentro de um /home, né, com determinadas informações que você já tinha num outro arquivo, e traz essa informação toda para ser montada dentro daqueles diretórios ou de um determinado diretório que já esteja criado anteriormente. Isso é importante que seja bem esclarecido, que esse diretório ele já tem que existir inicialmente, não tem como você criá-lo durante o momento que você está realizando a montagem. É preciso que ele esteja criado e ali há uma linha de comando para poder fazer a montagem dentro daquele diretório que já existe. Então, o ponto de montagem deve existir antes do sistema de arquivos ser montado, e não é possível montar uma partição em MNT e user data se esse diretório não existir. Então, no entanto, se o diretório existir e contiver arquivos, esses arquivos também ficarão disponíveis se você montar alguma coisa naquele determinado local. Você perde aquela informação anterior que existia naquele diretório. Então, é preciso que o diretório esteja tudo limpo para que seja feito de forma correta. Então, ao listar o conteúdo do diretório, nós veremos arquivos armazenados no sistema de arquivos e não o conteúdo original do diretório. Então, o ponto de montagem deve existir antes do sistema de arquivos ser montado. Então, no entanto, se o diretório existir e contiver arquivos, esses arquivos, como eu já disse, ficarão indisponíveis e com isso se perde a informação que havia ali anteriormente. Então, os sistemas de arquivos eles podem ser montados em qualquer lugar que você desejar. No entanto, certas práticas são recomendadas para facilitar a administração do sistema. Tradicionalmente, todos os dispositivos externos eram montados em MNT, né, /MNT. Ali existia uma série de pontos de ancoragem pré-configurados para os dispositivos mais comuns, como por exemplo drives, disquetes. Hoje em dia existe um diretório específico chamado /média,
onde essas informações são montadas. Então vamos lá ver aí esses arquivos, o /mt, o /média. Então vamos lá. Então se a gente entrar aqui em cd/mnt, nós vamos ver aqui o diretório mnt, e ele tem aqui 2 pontos de montagem que eu já criei anteriormente, inclusive para a aula de hoje, para o exercício que a gente vai fazer. Se a gente digitar aqui cd/média, nós vamos encontrar aqui duas montagens foram feitas aqui para CD-ROM dentro do nosso sistema, porque praticamente eu já vem dentro do sistema, justamente para poder identificar às vezes alguma máquina que tenha CD-ROM e ele já vem montado. Mas caso tenha algum outro drive, algum outro dispositivo que precise ser montado, geralmente se for aí ligado à parte de mídia, vai ser montado aí dentro desse diretório. Bom, uma outra forma de montagem que pode acontecer é, por exemplo, de um pendrive, por exemplo, você precisa montar na máquina. Nesse caso aqui, eu tenho um pendrive espetado ali na máquina, para isso nós vamos dar um demesg aqui, com esse demesg a gente percebe aqui que vim aqui embaixo que tem ele é o SDB1 que está aqui ligado à nossa máquina, e nós vamos fazer a montagem desse SDB1 na máquina. Então vamos lá, né? Vocês podem perceber aí que não há nada montado, ele não foi montado ainda. A gente não consegue aqui visualizar esse pendrive. Então nós vamos começar a montagem dele. mnt monte /mnt /dev /sdb1 e mnt /dados, que é o nome do diretório que nós criamos lá. Vocês viram um pouco atrás esse diretório criado lá no mnt. Então praticamente ela foi criada aqui. Se a gente der um dev -h, a gente vai poder visualizar o mnt /dados, o SDB1, ou seja, ela já foi montada, e pode até entrar dentro lá do pendrive para poder visualizar ali o que a gente tem. Então, existem lá algumas informações referente a uma instalação de Linux. Vamos fazer um monte aqui, desmontar ela, /dev /sdb1. Então, se a gente voltar lá em df-h, nós vamos verificar que nós já desmontamos e o pendrive já pode ser retirado. Então é isso, é muito simples, é fácil compreender que essa montagem ela precisa acontecer por conta aí de situações que o Linux exige, principalmente na linha de comando. Então é isso, matéria de prova, até a próxima aula, até mais, pessoal.